Valeu, torcedor tricolor, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, meus amigos. Quem ainda não deixou o like, por favor, deixa um like, se inscreva no canal e vamos falar sobre as últimas de Grêmio. Porque agora, no finalzinho da manhã, o Antônio Brum concedeu uma entrevista coletiva lá no CT Luiz Carvalho, logo após a apresentação do Monsalve e do Arezzo, e falou sobre algumas questões de mercado, falou sobre as procuras do Grêmio no mercado, as contratações que o Grêmio fez até o momento e os planos para o segmento da janela mais adiante. Vamos falar sobre isso. Então vamos lá, já deixa o teu like aqui porque a gente vai começar a falar sobre a demora nas contratações. E esse foi um grande ponto nessa coletiva. O Brum disse que não concorda com essa situação. Disse que o Grêmio sempre procurou novas contratações desde o final da janela passada. Inclusive ele cita um comentário que foi feito desde então daquela janela. De que a janela tinha sido muito boa e de que o Grêmio tinha pecado apenas em não ter reforçado o sistema defensivo, ter contratado zagueiros. E por isso que eles foram atrás de duas contratações, no caso do Rodrigo Caio e do Gemerson. Ele não nomeou o Rodrigo Caio nem o Gemerson, mas ele falou sobre as duas contratações para o sistema defensivo. Ele disse que demorou um pouco mais para poder fazer o anúncio para sair o nome dos três jogadores no bid, o Monsalve, o Arezzo e o Aravena, porque são jogadores que envolveram contratações, né, que o Grêmio efetivou a contratação de forma definitiva, e muito por conta disso tem todos os trâmites burocráticos, a questão legal, e tudo isso acaba demorando, e por isso que o Grêmio demorou a anunciar e, claro, ter esses jogadores à disposição. Sobre mais contratações, sobre procuras na janela de transferência, aqui ficou um ponto bem importante dessa entrevista. Ele praticamente confirmou que o Grêmio vai sim atrás de mais uma peça pro ataque, porque até isso foi um ponto bem desvendado nessa coletiva. O Brum, ele fala que o Grêmio tem um grande problema nessa temporada, que é não conseguir fazer gols. O Grêmio tem um grande problema para fazer gols, e por isso a ideia é dar muitas alternativas ao Renato. Foi atrás do Aravena, foi atrás do Monsalve, que é o meia que a gente precisava para ser o reserva do Cristaldo, foi atrás do Arezzo, e a ideia é trazer mais um atacante, não necessariamente um jogador para o setor, né, para ser o centroavante, mas um cara pro ataque, pode ser um ponta direita, um ponta esquerda, um segundo atacante, enfim, mas a ideia é dar mais uma opção ao Renato para o setor do ataque. Do meio pra frente, né? Aí ele falou ainda que o Grêmio faz um mapeamento de todas as posições, olha o mercado como um todo, mas o Grêmio sim vai atrás de mais um centroavante. Aqui a bola ficou quicando para perguntar sobre um 5, sobre um lateral esquerdo, que é a nossa grande questão, né? A grande pergunta do torcedor, mas a gurizada acabou não matando essa bola, não fez a pergunta. Eu queria ter feito essa pergunta, mas eu não estava lá. Mas olha, ficou quicando pra gente saber, né? Porra, o Grêmio vai atrás de um lateral esquerdo ou não? Qual é a situação? O Grêmio tá em busca de um lateral esquerdo? Porque ter a confirmação do vice de futebol seria uma palavra oficial, né? Então ficaria mais fácil. Mas enfim, infelizmente não tivemos a confirmação. Através de informações a gente sabe que o Grêmio sim procura um lateral esquerdo, mas tudo dentro do que o Grêmio pode pagar, tudo dentro do que o Grêmio pode investir. Bom, investiram nos jovens, porque é um retorno imediato, eles acreditam que eles, sendo colocados, já vão render, já vão conseguir dar o retorno que o Renato precisa, principalmente, que é os caras que façam gols e que ajudem na construção, no caso, principalmente do Monsalve. São jogadores que ali na frente podem dar um retorno financeiro para o Grêmio. Todos esses jogadores têm o aval do Renato, sim, e aqui vai a informação que a gente já tinha trabalhado, né? O Renato, ele deu o aval para as contratações, ele disse que seriam boas contratações, botou aquele asterisco, é verdade, porque são jogadores jovens e a adaptação poderia ser complicada, mas que sim, o Renato deu o aval para as contratações. Todas as contratações são pensadas e no caso, passam por todos os setores, no caso o presidente, passa pelo Renato, passa pelo CDD, todo mundo aprova o nome e aí sim ele começa a ser estudado. O Renato, ele sim dá alguns nomes, o Renato sim indica nomes, mas esses nomes passam por análise e todo mundo aprova para o Grêmio poder ir adiante. Ele faz um comparativo com 2021, porque esse comparativo é muito feito aqui por nós e tudo mais. Ele diz que em 2021 a grande diferença era que o Grêmio tinha muitos jogadores jovens em vários setores e faltava experiência muitas vezes. E isso foi o que eles queriam equilibrar nesta janela de transferências. O Grêmio tinha sim tem muitos jogadores experientes e eles queriam trazer um pouco mais de jogadores jovens, para dar aquele gás, dar aquela mesclada, aquele equilíbrio no grupo. E ele acha que essa é a grande diferença para 2021, onde nós tínhamos pouca experiência e mais jogadores de
aposta, vamos colocar assim, né? Bom, no caso do Arezzo e do Aravena, e aqui ele entrega um detalhe importante, no caso do Arezzo, é um sonho antigo do Grêmio, tá? Porque, segundo o próprio Brum, o Arezzo ele já foi tentado em todas as janelas que o Grêmio teve até o momento sobre a gestão do Alberto Guerra. Desde que ele chegou aqui, desde que ele chegou na presidência, o Grêmio tentou a contratação dele, mas na época acabaram fechando com o Soares, e por isso até não focaram tanto. Depois, no meio do ano, foi tentado, nesse início de ano foi tentado, e agora conseguiram fechar a contratação. No caso do Aravena, o Grêmio tentou em janeiro a contratação desse jogador, acabou não avançando, e agora conseguiu fechar. Só que um grande ponto dessa entrevista também foi a questão da grande contratação, aquele nome de impacto, aquele nome que todo mundo gostaria de ter, aquele nome como o Alex Sanches, como o Di Maria. E o porquê que eu tô falando desses dois nomes? Porque esses dois nomes foram confirmados pelo Antônio Brum. Ele confirmou que o Grêmio foi atrás dessas duas possibilidades de mercado. A gente já tinha trazido e trabalhado essa informação aqui que o Grêmio sim tinha ido atrás do Alex Sanches, tinha sim ido atrás do Di Maria. Lembra? Foi até em maio que reaqueceu mais essa questão do Di Maria, e muita gente, não, vocês estão inventando. Não, foi confirmado agora pelo Vice Futebol. O Grêmio tentou essas duas contratações. Ele até entrega um detalhe bem importante. O Aravena tem o mesmo empresário do Alex Sanches. E aí o Brum disse que tentou conversar várias vezes, que fala sobre a situação do Alex Sanches e tudo mais, só que o jogador não quer atuar no Brasil. A mesma situação do Di Maria. Foi tentado várias vezes, mas ele não quer atuar no Brasil. O projeto do grande jogador é um projeto demorado, é um projeto que não é qualquer jogador que as empresas aceitam investir. No caso do Soares, é uma marca mundial, um nome diferenciado, repercute aqui, repercute no Uruguai, repercute em todos os lugares. A gente tá acompanhando o Soares lá nos Estados Unidos e tá vendo, né, toda essa repercussão que tá tendo e tudo mais, mesmo com ele jogando lá naquele futebol que nem é aquele futebol, como a gente fala. Mas enfim, o projeto do grande jogador é um projeto diferente, porque além de ter que ser uma grande marca, as empresas têm que entrar junto. E muitas vezes o jogador não quer atuar aqui no Brasil, e isso acaba sendo um grande ponto dificultado nessa história toda. Beleza, meus amigos? Então, assim, ele confirmou que o Grêmio foi atrás do Di Maria, ele confirmou que o Grêmio foi atrás do Alex Sanches, então, assim, a gente vai montando as peças. O Grêmio, sim, tem a ideia do grande jogador, mas é uma questão muito difícil por conta de ter o apoio das empresas também quererem, no caso, apoiar. O detalhe disso tudo, não é qualquer jogador que quer atuar no Brasil, né? Esse é o grande ponto que o Bruno deixou claro nessa entrevista aqui. No caso do Arezzo, me passou uma mensagem assim de que ele tá focado, ele quer, sabe, ele tá ansioso pra estrear, diz que tá à disposição e tal, vai pro jogo, se for à vontade do Renato ele já joga e tudo mais, sabe, ele parece que tá com uma gana de jogar, assim, uma garra de jogar, gostei disso, tá? O Monsalve me passou a impressão de ser, até por não ter uma experiência tão grande assim, poderia ele estar meio tímido, meio acanhado e tal, mas me passou assim um guri mais tranquilo, um cara mais, sabe, mais na dele e tal, enfim. A gente vai vendo o perfil dos jogadores, claro, no jogo a jogo, nas entrevistas e tudo mais. Mas no caso do Arezzo, a gente coloca aqui que é um jogador que tem mais experiência, né? Foi pro Granada, voltou pro Peñarol, depois voltou pro Granada, tem uma cancha um pouco maior, embora seja jovem. O Monsalve tá recém saindo lá do seu país, jogou só no Independiente, enfim. Tem essa coisa também do guri ser mais acanhado e tudo mais, mas a gente vai acompanhando ao longo das partidas e ao longo das entrevistas coletivas também. Beleza, meus amigos? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. O Grêmio já embarcou lá pra Caxias, logo te trago aqui a lista de relacionados, provável time e tudo mais, muitas novidades. Cristaldo treinou pela manhã e a gente vai falar sobre tudo isso logo mais. Valeu, grande abraço, até a próxima. Deixa o like aqui embaixo. Tchau!